Você já percebeu que enquanto você salva todo mundo, ninguém aparece para te salvar? E que enquanto você carrega todo mundo nas costas, ninguém nem sequer pergunta se está pesado demais? Existe um tipo de mulher que o mundo aplaude em silêncio, mas consome até o último pedaço dela. A mulher que diz sim quando está exausta. A mulher que tenta mudar o homem que ama como se fosse responsabilidade dela moldar o caráter dele, entendeu? A mulher que acredita que se for compreensiva o suficiente, amorosa o suficiente, carinhosa o suficiente, ele finalmente vai mudar. Mas a verdade é dura, você não está salvando ninguém, você está se perdendo. Essas mulheres, elas têm a síndrome da salvadora. E a síndrome da salvadora transforma mulheres fortes em mulheres esgotadas, mulheres inteligentes que duvidam do seu potencial e mulheres generosas em mulheres usadas. Muita gente confunde aquela história de que a mulher sábia fortalece lá ou coisa assim. Mas isso não quer dizer que a mulher ela tem que ceder, ela tem que ser a empregada do homem o tempo todo, ela tem que ser a pessoa que tá ali para obedecer e fazer tudo o que o amo manda. Um relacionamento, ele só vale a pena realmente quando os dois se completam, não quando só um lado recebe e o outro simplesmente está ali para servir. Todas nós já viu de perto uma mulher que sempre perdoa o que o marido faz. Muitas mulheres que têm até medo de serem elas mesmas para não decepcionar o companheiro. Eu lembro que eu vi muito isso dentro de casa com a minha mãe e o meu pai, que a minha mãe, ela é daquela geração de que a mulher foi feita para casar e obedecer o marido. Então a minha mãe, ela vivia pro meu pai e pra gente. O meu pai dizia que ela não podia sair na rua, que ela não podia trabalhar, que ela não podia nem falar com os vizinhos, então ela vivia praticamente trancada dentro de casa. E toda vez que o meu pai chegava, a minha mãe recebia ele com a casa brilhando, colocava a comida no prato dele. O meu pai, ele nem pegava a própria água para ele beber. Era sempre a minha mãe que estava ali para servir ele. E ela foi traída várias vezes. E todas as vezes ela perdoou. Ela achava que um dia o meu pai ia mudar. E aquilo ali ia sempre diminuindo, isolando ela. E eu via aquilo ali e eu pensava, gente, por que uma mulher se submete a um relacionamento desse? Então eu tinha colocado na minha cabeça que eu nunca ia casar, porque eu achava que todos os homens eram assim. E só depois de adulta que eu percebi que isso não era verdade, porque eu desde pequena eu falei pra mim mesma que eu não estava disposta a me comportar dessa forma só pra ter um marido, pra estar num relacionamento. E pra mim, se uma pessoa não faz a sua vida melhor do que ela é, você estando sozinha, então não tem por que você estar com aquela pessoa. O relacionamento, o amor, é uma via de mão dupla. Existem tantas mulheres que carregam a casa nas costas, a família nas costas, a mulher que trabalha fora, que cuida da família, chega em casa e vai fazer janta, cuidar das crianças, e o marido chega e simplesmente deita no sofá e espera ser servido. E muita gente acha isso normal e a mulher vive esgotada, sem força e tempo para cuidar de si, porque ela está sempre se doando para o companheiro, para a família. Mulheres que têm que cuidar tudo em casa porque às vezes o marido não é capaz nem de trocar uma lâmpada, o marido não é capaz de consertar nada dentro de casa, a mulher que tem que se virar. Então, se você está no relacionamento e você vê que quebrou uma coisa em casa e o seu marido não consertou, não conserte. Se ele não conserta, espere a casa cair em cima dele. Porque toda vez que você for lá para resolver tudo, ele vai simplesmente se acomodar ainda mais e achar, a minha mulher tá ali para resolver, eu não preciso fazer nada. Então não faz o menor sentido. E ser a salvadora cria uma ilusão muito perigosa de que, se eu fizer mais um pouquinho, ele vai me valorizar mais. E as mulheres acabam se contentando com migalhas, tipo, hoje ele me trouxe um chocolate, hoje ele me deu um beijo mais demorado, hoje ele me ligou para perguntar como eu tava. E a mulher fica lá toda feliz por causa dessas migalhas que ela vai recebendo e acha que, nossa, eu tô sendo muito valorizada e ele tá melhorando, e se eu fizer mais um pouquinho, se eu aguentar mais um pouquinho, ele vai melhorar ainda mais. E você vai cada vez mais se abandonando para salvar alguém. E você envia cada vez mais uma mensagem para si mesma que você não é prioridade. O outro é prioridade.
verdade o outro é muito mais importante do que você sempre. E essa mentalidade destrói a sua autoestima, ela destrói a sua confiança, a sua visão de futuro. Você vai se abandonando cada vez mais sem perceber. E como parar de ser a mulher que salva todo mundo? E não é só em relacionamentos amorosos que muitas mulheres são usadas. Existem também relações de familiares, amigos, pessoas que estão só ali ao seu lado porque você sempre diz sim. Você é sempre a pessoa que está disposta a ajudar, você é sempre a pessoa com que os outros podem contar. E muitas vezes essas pessoas acabam abusando da sua boa vontade. E a partir do momento que você diz não, eles se afastam. É muito importante você prestar atenção nos sinais de que a pessoa está ali só porque você é boazinha demais. E você precisa se tornar uma pessoa justa consigo mesma. Não é sobre ser fria, é sobre se respeitar, é sobre colocar limites. E quem se ofende com seus limites são as pessoas que se beneficiavam com a sua falta dele. Aprenda a dizer não sem culpa. Isso é uma coisa que liberta. Se não é bom para você, se vai te prejudicar de alguma forma, se você precisa abrir mão de alguma coisa para dizer sim pro outro e você vê que você nunca recebe nada em troca, você precisa daquela pessoa e ela nunca está disponível, diga não sem culpa, não importa quem seja essa pessoa, porque muitas vezes a gente tem dentro da nossa própria família pessoas que nos usam. Isso é muito comum. E pare de assumir responsabilidades que não são suas. Todo mundo é responsável pelas suas próprias escolhas. E não é você que está ali responsável para consertar os erros de ninguém. E aprenda a investir em você profissionalmente, emocionalmente, financeiramente. Foque em você e escolha relações recíprocas. Sabe aquela amiga que tá ali só pra sugar sua energia, pra falar dos outros, coisas negativas, pra se comparar com você? Se afaste desse tipo de amiga. Tem muita gente que fica perto da gente ali só esperando o momento da gente cair. E muitas vezes a gente não percebe isso, isso é muito perigoso. Preste muito atenção nos sinais, porque os sinais eles estão aí. Às vezes a gente se nega a aceitar as coisas como elas realmente são. Pessoas das quais a gente gosta e a gente não consegue perceber que aquela pessoa ali é uma pessoa tóxica, uma pessoa que te suga, te coloca para baixo. Se aproxime de pessoas positivas, pessoas que te colocam para cima, não pessoas que estão ali só para te usar. Quem te ama de verdade não quer uma salvadora, ele quer uma parceira. E você, mulher, não nasceu para ser muleta de ninguém. Você não é terapia gratuita, você não é mãe de ninguém e não é solução de problemas que você não criou. Você nasceu para viver, amar e prosperar de forma saudável. E a pergunta que fica é: quando você vai começar a se salvar? E se esse vídeo te ajudou, clique no gostei, deixa um comentário, siga o canal e eu espero te ver no próximo vídeo. Tchau!